Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem comigo sua Bíblia, no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 16, o verso 18. O Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 18. É um texto bem conhecido, nós já ministramos algumas vezes aqui na igreja, mas tenho certeza que Deus tem algo de especial para nós nessa noite. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 16, verso 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor a tua bênção. Mas antes, meu Deus, de pedir a bênção para a revelação e ministração desta palavra, o teu Espírito me faz lembrar da Terezinha, Senhor. E eu quero pedir ao Senhor, unindo a minha fé com a igreja, que o Senhor envie um anjo ministrador lá onde está a Terezinha nesse momento. Senhor, ministra sobre ela a tua bênção, a tua graça, a tua benignidade, a tua bondade, Senhor, que ela tenha uma recuperação abençoada e que mais rápido do que for possível ela possa aqui estar conosco, louvando e glorificando o teu nome. Peço a tua bênção, ó Deus, para esse momento da ministração da tua palavra. Fala conosco, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Fala, Senhor, e traz para nós a revelação do teu Espírito Santo. Por amor a ti mesmo, por amor à tua palavra, por amor à tua igreja e por misericórdia da minha vida. Fala conosco, Senhor. Trata o nosso coração em nome de Jesus. Amém? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém, irmãos? Esse é o tema da nossa mensagem. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja do Deus vivo, a igreja do Deus grande, a igreja do Deus forte, a igreja do Deus todo-poderoso. Eu já ministrei nesse texto várias vezes, irmãos, e toda vez que eu falo nesse texto eu gosto de explicar o acontecido ali, para que a gente possa entender o princípio que Jesus quis ensinar ao deixar registrado esse texto para nós. A Bíblia diz que até aqueles dias, até o capítulo de número 15, o Senhor Deus, na pessoa de Jesus Cristo, vinha fazendo muitos sinais, muitas maravilhas, mas direcionando a sua atenção ao povo judeu. A Bíblia diz que o próprio Jesus diz que veio para os seus e os seus não o quiseram. A Bíblia diz que certa vez, quando uma mulher vinha correndo, gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os seus discípulos disseram para Jesus, Jesus, vem esta mulher gritando, despede ela, para que ela se cale, pois já há muito que vem gritando atrás de nós. E Jesus então parou, esperou aquela mulher chegar, e a Bíblia diz que era uma mulher sírio-fenícia, era uma mulher estrangeira. E quando aquela mulher chega perto de Jesus, o Senhor Jesus ouve ela dizer, Senhor, tem misericórdia, porque a minha filha está em casa, terrivelmente endemoniada. E Jesus disse, olha filha, não é bom pegar os pães dos filhos e dar para os cachorrinhos. E aquela mulher disse, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus, vendo a fé daquela mulher, olhou para ela e disse, filha, por conta desta palavra, a tua filha já está liberta.
vá em paz. E assim se fez como Jesus tinha dado ordem, assim como Jesus tinha dito. Porém, até aquele momento, o Senhor vem anunciando o evangelho para o judeu, priorizando os judeus, ainda que fez outros sinais e outras maravilhas para outras pessoas, mas o foco era o povo judeu. Mas quando chega aqui no capítulo 16, nós vamos encontrar uma situação interessante, que vale a pena falar tantas vezes quanto necessário. Jesus pergunta o que é que eles estão dizendo acerca do Filho do Homem. E quando ele falava Filho do Homem, ele estava falando a respeito de si mesmo, a respeito dele. E as pessoas não sabiam o que dizer para ele, porque os comentários que se faziam lá não eram só comentários bons, tinham comentários também que não era nada bom de se ouvir. Eu não sei, a Bíblia não diz, mas eu fico aqui pensando se não tinha gente dizendo, olha, alguns estão dizendo que o Senhor é um comilão, que o Senhor é um beberrão, que o Senhor come e bebe com os pecadores, que o Senhor é um, talvez, um enganador. Mas eles não tiveram coragem de dizer, e Pedro disse, olha, estão dizendo que o Senhor é João Batista, que o Senhor é Elias, Jeremias, que o Senhor é um dos profetas. E Jesus volta a atenção para eles, os discípulos, e diz, e para vocês, quem é o Filho do Homem? E os discípulos, em silêncio, olham um para o outro. Eu creio que ninguém tinha coragem de falar, porque tinham medo de falar e falar alguma coisa incoerente ou inconveniente. Mas a Bíblia diz que Pedro se manifesta e Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, com alegria no coração, olha para Pedro e disse, bem-aventurado és tu, Simão, Bar-Jonas, ou seja, Simão, filho de Jonas. Porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. E agora ele troca o nome de Simão para Pedro, e ele disse, tu és Pedro. E a palavra Pedro quer dizer pequeno fragmento. E ele diz, e sobre esta pedra, ele falava dele mesmo. E a palavra que ele fala pedra, de si mesmo, ele estava dizendo grande rocha. Ele diz, sobre esta grande pedra, sobre esta grande rocha, eu edificarei a minha igreja. E Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te dou a chave do reino dos céus. E tudo que você ligar na terra, Pedro, será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra, também será desligado no céu. Eu acho esse texto extremamente importante, porque é a primeira vez que o Senhor Jesus usa a palavra igreja. É a primeira vez que Jesus fala a palavra igreja, que quer dizer eclésia no original, que dá a interpretação para a gente daqueles que são tirados para fora. Então Jesus está querendo dizer para nós, aqueles que são tirados para fora deste mundo, se tornam a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, irmãos? Vou melhorar para a gente entender melhor? Aqueles que eu tiro para fora deste mundo, as portas do inferno não prevalecerão contra eles. E a partir dali, queridos, a todos quantos creram, deu o poder de ser feito filhos de Deus. A todos quantos creram, deu o poder de ser feito noiva do Cordeiro. A todos quantos creram, deu o poder de ser feito ovelha do seu pastoreio, ou ovelha do seu rebanho. A todos quantos creram, deu o direito de ser feito edifício espiritual. A todos quantos creram, deu o poder de ser feito filhos de Deus, noiva do Cordeiro. Basta a gente crer. E Paulo, quando escreve a igreja de Roma, ele diz o seguinte,
Se com o teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com a boca se faz confissão para a salvação, e no coração se crê para a justiça. Pastor, o que isso quer dizer? Que quando nós cremos na ressurreição de Jesus Cristo, quando nós aceitamos a ressurreição de Jesus Cristo, o sacrifício da cruz do Calvário, imediatamente somos selados no sangue de Cristo, e Ele nos tira deste mundo, este mundo tenebroso, este mundo pervertido, este mundo perverso, esse mundo de perversidade, este mundo que no original se fala mundo aion, e Ele nos transporta para o mundo ecumene, ou seja, o mundo da salvação, o mundo dos salvos, o mundo dos filhos de Deus. Ele forma a sua igreja e traz como uma comunidade formada de pessoas que creram na ressurreição do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Ele cria uma comunidade, que são todos quantos creram na ressurreição do Senhor. E ele começa agora a ensinar a importância de se fazer parte desta comunidade. E eu queria falar sobre pelo menos 5 sentidos que nós precisamos compreender para entender o que é fazer parte da igreja. Pelo menos 5 ações, 5 atitudes que nós temos que ter para fazer parte desta igreja e, assim sendo, impedir que o inferno se levante contra a igreja. Porque a Bíblia está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão, ou seja, a igreja que vai saquear o inferno. E infelizmente nós estamos vendo muitas vezes o inferno querendo saquear a igreja. Está repreendido em nome de Jesus. Talvez esteja faltando para a gente a compreensão desse sentido, desse posicionamento, dessa ação, dessa atitude, para que isso seja selado e realmente as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja do Senhor. Primeiro, o Senhor, Ele dá para a gente um nome, e Ele diz que nós somos o corpo de Cristo, e Ele é a cabeça. Amém, irmãos? A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo e que Ele é a cabeça, nos quais Ele dá uns para apóstolos, uns poucos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores, outros para mestre, formando a mão de Deus aqui na terra, representada pela igreja. Então nós somos a igreja, a mão de Deus aqui na terra, a coluna e a expressão da verdade. E nesse corpo ele coloca uns como mão, outros como olho, outro como pé. Paulo diz que o pé não pode dizer que não precisa da mão, a mão não pode dizer que não precisa dos olhos, os olhos não podem dizer que não precisa da boca, e vice-versa. Porque todos fazemos parte de um mesmo corpo, e se um sofre, todo o corpo sofre. Só que nesse corpo, nós precisamos entender que nesse corpo, chamado a igreja, dos quais nós fazemos parte, Jesus é o cabeça. Amém, irmão? Jesus é o cabeça.